Bom, pessoal, vamos lá, né? Já deu 5 minutos. Nós vamos começar aqui um treinamento sobre didática, né? E para a gente começar a entender didática, nós vamos falar um pouco sobre Platão e Menon. Já ouviram falar dele, não? Muito bem. Platão foi o principal filósofo, né, da antiguidade, e ele fala sobre o processo de ensino, né? E o processo de ensino, ele diz que a pessoa ela só aprende alguma coisa se ela rememora, né? Então, quando eu vou ensinar alguma coisa para alguém, é importante que eu não fique tão preso somente ao método, e sim eu fique preso no conceito, né? O que é o conceito? O conceito é você explicar para a pessoa como aquilo funciona, né? Por exemplo, se eu estou falando, né, sobre pensa assim, ó, a pessoa aprende a ler, certo? Só que ela não aprende a ler todas as palavras do dicionário, ela aprende a ler algumas palavras. Só que como ela entendeu o conceito, o que ela faz? Ela consegue ler qualquer outra palavra que ela vê na frente. Por quê? Porque ela rememorou isso até ela entender o processo. Então, muitas vezes na sala de aula, a gente não consegue entender esse conceito do ensinar e aprender, né? Por quê? Porque a gente tem o que nós chamamos de educação bancária, tá? E o que é a educação bancária? A educação bancária é quando eu coloco um monte de informação na cabeça do aluno e ele vai tirando aquilo quando ele acha que ele precisa, tá? Esse é um conceito criado por Paulo Freire, que fala isso, né? Que eu só vou aprender alguma coisa, né? É como se fosse que a gente chama, a pessoa o cérebro dela não tem nada. Aí ela vai na escola e começa a encher de um monte de coisa. Só que isso não é garantia de aprendizado, tá? Isso é garantia apenas de que ela foi na escola, mais nada. É por isso que quando a criança ela aprende, ela realmente aprende. Por quê? Porque como ela tá aberta aos conceitos novos, e você ensinar um conceito é muito mais fácil, certo? Só que daí o que a gente vê hoje em dia, né? Que as pessoas não têm mais essa coisa do conceito de ensinar, né? Ou ela simplesmente ensina, ela pega lá, sei lá, alguém cria um cronograma, fala, ó, esse é baseado muitas vezes em um livro, e fala, ó, esse livro tem 20 capítulos, esse capítulo aqui você tem que passar em 2 aulas, você tem que fazer esse tópico, né? E não se importa com o aprendizado do aluno. Eu simplesmente vou lá, termino minha aula, faço os tiques que eu tenho que fazer e acabou. E depois eu só vou ver esse conceito de novo do aprendizado lá na prova, ou quando o aluno precisar fazer, sei lá, num vestibular, num trabalho, alguma coisa assim, tá? E a didática ela não faz isso, né? A didática realmente ela quer ensinar o aluno, tá? Então a gente vai começar aqui falando sobre o conceito de ensinar e de aprender, né? Então, vamos lá. Antes da gente falar do conceito de ensinar e aprender, vamos entender o que é o conhecer. Então tá ali, ó. Conhecer é a relação entre a consciência que conhece e o objeto a ser conhecido, né? De novo, isso daí é uma frase filosófica do Erasmo de Roterdã, que eu não sei se alguém já ouviu falar dele, né? E o que é a consciência? A consciência é eu estar desperto a alguma coisa. Então toda vez que eu falo que eu sou consciente a, quer dizer que eu estou desperto a. Então, por exemplo, como que eu sei que a água é molhada? Tá? E aí? Tá? Eu sei que a água é molhada porque pelo meu conhecimento, pelo o conceito que foi me dado, a água é molhada, certo? Ou, por exemplo, como que eu sei fazer uma conta de matemática?
Porque alguém me mostrou um conhecimento de um objeto que é conhecido para eu poder ensinar, certo? Vamos dar um exemplo um pouco mais simples aí, tá? Se você pegar o conceito do Aristóteles, não, de Platão, que ele fala que tudo que você conhece está na sua mente, tá? Eu falo assim, o conceito de ave, tá? O conceito de ave ele existe na tua cabeça, mas tipo, se você vê uma galinha, você sabe que ela é uma ave. Se você vê um passarinho, você sabe que ele é uma ave. E por aí vai. Por quê? Porque você entendeu a consciência da ave e você sabe que aquilo é um objeto conhecido. Então, todo conhecimento previamente já está na minha cabeça. Tá? Então, a única coisa que eu preciso fazer agora é ver se esse conhecimento que eu tenho na minha cabeça, ele realmente está em consonância com aquilo que é o conhecido. Tá? Eu sei que ficou meio complicado isso aí, mas vamos tentar dar um exemplo, né? Vou pegar o exemplo do computador, tá? Então, assim, eu vou pegar lá o Excel e vou explicar a função C, certo? Por que muitas vezes a função C ela demora para o aluno entender? Porque aquilo não está na cabeça dele. Ele não entende o conceito do C, certo? É por isso que quando eu vou explicar alguma coisa, eu sempre tenho que fazer uma relação com aquilo que ele conhece. Então, por exemplo, eu falo assim, que nem a função C. O aluno tem 5 alunos e cada um tirou uma nota, certo? Então ele entendeu o que é nota. Aí eu falo para ele, agora vamos entender qual que é o valor para você passar de ano. Aí ele vai falar para você, para passar de ano eu tenho que ter nota média maior que 5, maior que 7, enfim. Então nota, ele já entendeu isso. Aí eu falo, olha, o C ele vai fazer esse comparativo entre a sua nota e se você passou de ano. Quando ele faz essa ligação, para ele fica muito mais fácil para ele trabalhar. Por quê? Porque eu estou dando para ele condições de conhecer o objeto que ele já conhece. Certo? Então toda vez que eu estou explicando alguma coisa, não adianta eu usar de toda a minha oratória, de toda a minha lábia, de todo a minha prepotência, né? De achar que eu vou fazer um monte de coisa bonita se o aluno não está entendendo. Por quê? Porque aquilo que você conhece não é o conhecido do aluno. É por isso que eu sempre tenho que trazer esse conhecimento do aluno, ou melhor, que eu tenho, para mim também. Tá? E quanto mais simples eu conseguir partilhar esse conhecimento, mais fácil o aluno entende, certo? E o que é o produto do conhecimento? É o conjunto de saberes acumulados e recebidos. Então, quando eu faço um processo, né, quando eu tenho todo o conhecimento, né, aí eu consigo fazer as minhas análises. Por exemplo, né, pegar de novo um exemplo de informática. Por que eu consigo fazer um gráfico? Porque lá atrás eu consegui entender que para fazer um gráfico eu tenho que ter uma coluna com uma categoria e uma coluna com uma série. E a partir daí eu consigo fazer um gráfico. Só que eu não consigo fazer o gráfico sozinho sem a coluna da categoria e da série. Certo? Então eu sempre tenho que entender que o conhecimento ele não é uma coisa só. Ele é uma coisa que ela tem que ser preenchido com outras para a partir daí eu chegar no resultado que eu quero. Certo? Eu sei que isso é uma confusão meio mental, mas como que a gente resume isso aqui? Da seguinte maneira, eu tenho que ensinar para o aluno aquilo que ele já conhece. Certo? Ou com exemplos daquilo que ele já conhece. Porque daí ele vai fazer a relação daquele conhecimento com que eu estou passando para ele, que é novo, com o objeto conhecido que ele tem. Aí ele consegue fazer essa ligação e ele consegue produzir por ele mesmo os saberes dele. Ficou claro? Muito bem, né? Então nota que o processo da didática é isso. É eu passar para o aluno conhecimentos novos
sempre baseados no conhecimento que ele tem, certo? E por que muitas vezes a gente não chega nesse objetivo? Porque a gente não passou para o aluno o conhecimento dele. A gente está sempre olhando para a gente, né? Então, e como que eu sei qual é o conhecimento do aluno? Perguntando, né? E essa é uma coisa que os professores hoje não fazem. Ele não usa o aluno como ponte de conhecimento, tá? E eu tenho que perguntar para ele: você conhece tal coisa? Você já ouviu falar disso? Você já tenta trazer sempre o conhecimento que é comum. E aí, com esse conhecimento comum que o aluno vai ter, você automaticamente consegue passar a informação mais fácil, né? Então, se eu fico sempre passando conhecimentos novos, sem ele ter uma base, ele nunca vai chegar no que você quer. E é por isso que o aluno ele fica sempre num vórtice e ele nunca avança para lugar nenhum, tá? Bom, vamos lá para o outro aqui, tá? Então, qual é o primeiro conhecimento que eu tenho, né? Que nós chamamos de conhecimento do senso comum ou conhecimento empírico. Bom, o conhecimento do senso comum é aquele que o seu pai e sua mãe te passam, certo? Então aquela coisa, né? Por que a gente não põe a mão no fogo? Porque a gente sabe que vai queimar, certo? E logicamente, se só falar para mim não dá certo, eu vou utilizar o conhecimento empírico, que é o que? É tentativa e erro. Então eu vou colocar a mão no fogo para ver se realmente queima. Se queimou, então já me falaram que queima, então eu não vou pôr mais, tá? Um exemplo muito claro do conhecimento empírico é o uso do celular, né? A maioria das pessoas, né, elas não usam do manual do celular, né? Ela simplesmente vai lá e faz. Pessoal, eu tô falando pra caramba aqui. Se alguém quer perguntar alguma coisa? Haiti, Neilson, Andressa. De boa. De boa. Então, entenda, né? Que então o primeiro conhecimento é esse. E por que é importante eu saber esse tipo de conhecimento? Porque é ele que vai trazer a base da minha aula. Então, se eu sei que o aluno já conhece alguma coisa, fica muito mais fácil eu criar aulas e criar exemplos com aquilo que o aluno já tem, tá? Agora, se ele não tem nada, se ele não conhece nada, fica muito difícil. O que é muito raro acontecer, tá? Porque mesmo que a pessoa não tenha uma formação muito grande, mas ela já tem algum conhecimento que é fácil eu trazer para ela, né? Para aquela base, tá? Depois nós temos o que? O conhecimento científico, que ele usa a lógica e o pensamento crítico. Aí sim, eu vou fazer o que? Eu vou pegar aquela ação que o aluno já conhece e eu vou transformar isso em pensamento crítico. Como assim, né? Por exemplo, o aluno ele sabe que se ele colocar água no fogo vai chegar uma hora que ela começa a borbulhar. E alguém falou para ele que quando começa a borbulhar aquela água é porque a água ferveu. Ele só vai entender o que é essa água ferver, que é você passar do estado líquido para o gasoso, porque o professor de ciência explicou isso para ele. Mas como ele já tem a ideia do conhecimento, do senso comum que ele trouxe de casa, a hora que o professor passa isso para ele como conhecimento científico, muito mais fácil para ele entender. Então eu não posso falar que o conhecimento do senso comum ele é ruim e nem eu posso falar também que o conhecimento científico ele é ruim, porque os dois são aliados, certo? Então eu sempre trabalho com esse tipo de conhecimento aí, tá? Depois eu tenho o quê? O conhecimento filosófico. Que o conhecimento filosófico, aí vai entrar um cara chamado Sócrates, que vai falar da hermenêutica, da maiêutica, tá? E o que é a maiêutica? Maiêutica é uma palavra em grega que quer dizer parir, tá? E o que é isso? Quer dizer que você, por si só, baseado nos seus conhecimentos, você consegue chegar no resultado, certo? É mais ou menos assim, ó. Sabe quando você está explicando alguma coisa para o aluno, ele fala assim: agora eu entendi.
Isso é maiêutica, tá? Ele pegou daquilo que você explicou, mais o conhecimento que ele tem, e daquilo que você passou para ele, ele fez uma análise crítica e conseguiu chegar no resultado, tá? Então, eu sempre tenho que fazer isso, eu tenho que sempre forçar, né? Eu sei que a palavra é meio forte, mas eu sempre tenho que forçar o aluno a que ele possa pegar esse conhecimento dele, né, que ele já tem, e fazer com que ele reflita para ele chegar no resultado que ele quer, certo? Isso que a gente faz numa prova. Então, quando eu estou fazendo uma prova, o que eu faço? Eu nada mais estou fazendo do que isso. Eu estou pegando o conhecimento do senso comum, eu estou pegando o conhecimento crítico e estou fazendo ele alinhar o conhecimento filosófico para que ele possa chegar nas questões que ele acha que ele... Não, melhor, nas respostas que ele precisa dar para mim. Certo? E por fim, nós temos o conhecimento religioso, tá? É importante a gente entender que esse conhecimento religioso, nós não estamos falando da religião. É o que? É aquilo que a pessoa ela acredita e pronto, acabou, tá? Então, por exemplo, né? O conhecimento religioso ele está muito voltado na alienação. Como assim, né? Tipo, a pessoa acredita por A mais B que uma vacina vai trazer câncer para ela, tá? Se ela acredita nisso, eu posso fazer o que for, ela não vai mudar o conhecimento dela, tá? Ou, por exemplo, a pessoa que acredita na Terra plana, certo? Não tem como, eu posso provar para ela por A mais B, só que ela tá tão crente naquilo que para ela aquilo é conhecimento religioso, ela não vai abrir mão daquilo, tá? E esse que é o grande problema quando a gente tem algum aluno assim. Ele acredita em alguma coisa, ele sabe que aquilo, você pode provar para ele por A mais B que aquilo não é verdade, e ele continua com aquela crença, tá? É como o aluno que fala assim, eu não vou aprender isso nunca. Gente, você pode provar para ele por A mais B que ele vai aprender. Só que como para ele, a fé dele, tá, já está naquela crença que ele tem, ele não vai aprender nunca, certo? Por quê? Porque ele viu aquilo como ruim, certo? Então, o conhecimento religioso só trouxe ele para que a gente possa saber que ele existe, mas ele não entra em nenhuma dos outros tipos de conhecimento para a didática do ensino, tá? Bom, e o que é o ensinar? Tá? Então tá ali, ó. O ensino é uma forma de passar o conhecimento de uma pessoa para a outra de maneira sistemática. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu só posso avançar com um conteúdo se eu tenho certeza que a pessoa conseguiu pegar o conteúdo anterior, tá? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagina que você queira aprender a tocar violão, certo? Se você quer aprender a tocar violão, aí você vai lá na aula e o professor te passa lá um acorde, te ensina a fazer um acorde. Ele só vai, se você não treinou esse acorde, por exemplo, vamos dizer que ele passou para você o acorde de dó. Se você não treinou o acorde de dó, não adianta ele te passar o acorde de ré. Por quê? Porque como o conhecimento ele é sistemático, e como eu não aprendi o conceito anterior, se eu te passo um conceito novo, você também não vai aprender. Certo? Então é por isso que o mais importante do professor do que passar um cronograma da aula é entender se o ponto focal da aula dele foi atingido. Certo? Então, vamos dar um exemplo aqui de novo de informática. Imagine que a minha aula de Word, hoje, né, eu queira ensinar para o aluno como fazer um texto em negrito. Certo? Eu sei que para eu negritar um texto é coisa de segundos. Tá? Só que, para o aluno, aquele conhecimento é novo. Então, se eu não passo esse conhecimento que eu tenho agora como um conhecimento, como uma ação sistemática, o que vai acontecer?
ele não vai aprender, certo? Bom, e aí nós temos o que, ó? O ensino como transmissão de conhecimentos baseia-se na percepção, principalmente através da oratória e da escrita. Bom, a oratória ela vai muito para quem está ensinando. Então veja, você aprende muito mais quando você ensina, certo? Então você vai notar o seguinte, que quando você começa a ensinar conceitos, você começa a entender melhor esse conceito, tá? Agora, se eu sou o aluno, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever. Por quê? Porque o processo de escrita faz com que aquele conhecimento que estão me passando, como eu estou fazendo uma ação motora, essa ação motora fica fácil para o meu cérebro gravar. É por isso que não é legal o aluno tirar foto ou você mandar tudo para ele por e-mail, tá? Ou por slide. Por quê? Porque aquilo para ele não é conhecimento, é conteúdo, que são coisas totalmente diferentes, certo? Então, por exemplo, hoje na internet nós temos uma grande gama de conteúdo, tá? Então, se eu quiser saber, sei lá, o nome do primeiro rei da Prússia, eu entro lá na internet e pego. Só que isso não é conhecimento, isso é conteúdo. Por quê? Porque o conhecimento é eu saber de cor quem foi o primeiro rei da Prússia, tá? Então é isso que é importante para que o professor entenda que o aluno ele só consegue trazer para ele o conhecimento a partir do momento que o aluno consegue reproduzir isso que você passou em aula, tá? Que é muito comum a gente ouvir assim, né? Ah, eu sei o que é, mas não sei explicar. Então se ele não sabe explicar, ele não sabe o que é. Por quê? Porque ele viu isso em algum lugar, ele conseguiu, ele só está reproduzindo. Mas eu só posso dizer que eu conheço alguma coisa se eu consigo reproduzir. Por exemplo, né? Eu só sei fritar um ovo se eu sei que se eu coloco lá o ovo, eu faço ele várias e várias e várias e várias vezes. Por quê? Porque daí eu tenho realmente a certeza que eu peguei esse conceito, tá? Então, e todo o conhecimento, gente, toda vez que eu estou tendo alguma coisa relacionada a conhecimento, eu tenho que entender que o conhecer alguma coisa, ela é esforço. Por quê? Porque eu não sei direito aquilo. É como a gente fala, se você está vendo alguma coisa pela primeira vez e você está achando que aquilo está muito fácil, é muito provavelmente que você está fazendo errado. Por quê? Porque o conhecimento ele não é fácil. O conhecimento ele demanda estudo, ele demanda solidão, ele demanda pausa. Então é por isso que tudo aquilo que você começa a aprender é difícil. Só que depois, quando você aprendeu, que você dominou, parece que é muito simples, certo? Por isso que tem pessoas que fazem alguma coisa e falam, nossa, aquilo que ele faz é tão fácil. Mas por quê? Porque ele já domina aquele conceito, tá? E isso que é uma coisa que a gente sempre tem que passar para os alunos, é passar para ele conceito. Porque muitas vezes eu passo para ele o quê? Um monte de conteúdo e ele sai sem conhecimento algum. Por quê? Porque o meu objetivo para aquele aluno foi apenas passar para ele conteúdo, certo? Por quê? Porque alguém falou para mim que eu tinha que terminar o livro XYZ em 3 aulas, tá? Né? É por isso que é importante quando a gente está dando uma aula ou está ministrando um curso, eu entender o processo do currículo do curso e não o processo do cronograma do curso. Por quê? Porque o cronograma do curso, logicamente eu não estou falando que ele é ruim, que ele não precisa ter, mas o cronograma do curso ele é mais ou menos um norte para você seguir. Só que o currículo é aquilo que você tem que passar na aula. Por isso que é importante eu entender o conceito de currículo e o conceito de cronograma, que é isso que a gente vai ver na sexta-feira que vem, certo? Mas eu preciso entender isso, que muitas vezes eu fico tão preso na quantidade X de aula que eu tenho que passar, que o aluno ele sai sem o conhecimento que ele precisa, tá?
E qual é a consequência disso? Ele começa a não gostar do curso ou do que ele está aprendendo, porque ele não sente que ele está aprendendo, certo? Aí você fala, mas o aluno está na 16ª aula e ele não consegue fazer nada. Por quê? Porque a didática que foi passada para esse aluno não está sendo proveitosa, né? Agora nós temos o conhecer, tá? Desculpa, o aprender. Aprender é muito mais do que memorizar e lembrar informações. A aprendizagem envolve um entendimento profundo e duradouro e a habilidade de relacionar novas informações com ideias, conceitos e conhecimentos já existentes. Então eu só posso dizer que eu aprendi alguma coisa não porque eu memorizei, mas porque eu consigo reproduzir essa coisa, tá? E é por isso, gente, que quando você começa a entender conceitos, você consegue passar qualquer coisa. Basta o quê? Você pegar o conhecimento prévio que você tem, você aplica um conhecimento novo, você faz o que a gente chama de amálgama, né? A junção dessas duas coisas, e daí você vai chegar num novo conhecimento. Só que lembre que é importante entender que o conhecimento ele tem que ter uma base, certo? Não tem como eu chegar e passar a base e esquecer dessa base, certo? Então são duas coisas que o professor tem que aprender a fazer. Ele tem que aprender a ver qual é a régua que o aluno tem, né? Ele tem que saber não menosprezar o aluno e não subestimar o aluno, certo? Porque assim, gente, toda a sua aula, o aluno tem que aprender uma coisa nova. Isso que é o ponto focal da aula. O seu aluno ele só vai voltar para a sua aula se ele entender que em cada aula que você passa, ele está conseguindo fazer alguma coisa, tá? Então, não adianta eu chegar lá hoje na aula de Excel, por exemplo, e falar assim, a aula de hoje eu vou passar a função soma, a função média, a função máxima, a função mínimo. Aí beleza, você passou para ele um monte de conteúdo, só que ele não entendeu nada. Então, o que é o relevante? É você passar para ele, então, vou pegar aqui e vou passar a função soma. Ele entendeu legal, ele conseguiu. Aí você passa um monte de exemplos da função soma. Aí sim esse aluno realmente aprendeu, tá? Ok? Isso vale para qualquer coisa que você for aprender. Que muitas vezes a gente tem esse processo muito cruel, por assim dizer, do ensino. Que a gente só quer que o aluno venha, pega um monte de informação, vai embora. Aí na aula que vem eu passo um monte de informação para ele, ele vai embora. E por aí vai. Aí a minha aula, ela não fica legal, tá? Eu só quero mostrar o quão inteligente eu sou. O quão, olha, sou o cara, eu sou o bambambam. Então, se naquela minha aula eu vou usar um vídeo para passar a aula, ótimo, passe o vídeo, mas explica o vídeo. Nem que você fique a aula inteira explicando aquele vídeo, mas é importante que o aluno aprenda. E o que vai acontecer se você começa a fazer esse tipo de abordagem na sua aula? Você vai notar que aquilo que você acha que perdeu tempo em 2, 3 aulas, você vai ganhar na frente. Por quê? Porque como o aluno ele já conseguiu entender conceitos, e aí você vai explicando para ele coisas novas, ele já tem tudo conceituado, você vai ver que o seu cronograma ele bate. Por quê? Porque o aluno conseguiu entender. Só que se eu fico só preso no cronograma, ele sai do curso sem gostar do curso. Por quê? Porque ele não conseguiu aprender nada, tá? Então, muitas vezes, o professor tem que ter esse olhar para a sala de aula. Ele tem que entender se aquele conteúdo que ele está passando realmente foi importante para aquele aluno, se realmente aquele aluno conseguiu entender o processo, ou se simplesmente foi passado para ele de qualquer jeito, certo? Por quê? Porque eu estava tão preso no meu cronograma que, tipo assim, estava lá 5 minutos, mostrar célula, 5 minutos, mostrar, matriz, e eu fico nisso, né? Eu fico lá cronometrando o tempo que eu tenho de cada aula, que se eu tiver que sair para tomar uma água, eu acho que eu vou perder o fio da meada. Por quê? Porque o professor não entendeu ainda como que funciona a sua aula didaticamente, tá?
Aí eu tenho uma outra coisa, né, que isso daqui é o que a gente chama de, seria uma das metodologias ativas, que a gente chama do aprender a aprender, tá? Que é o que? Está relacionado com o processo de protagonização e desenvolvimento da autonomia do estudante. O que eu tenho que entender? Que todo e qualquer conteúdo, todo e qualquer curso que você ministrar, o objetivo é a autonomia do estudante. O que é isso? Quer dizer, ele aprender a fazer sozinho, certo? Então, se você está explicando uma apresentação no PowerPoint, ele tem que entender que aquela apresentação que você está passando é uma apresentação genérica, mas só que com aquele conteúdo ele possa fazer o que ele quiser no seu dia a dia, certo? É como eu estava dando o exemplo da leitura, tá? O aluno não aprende todas as palavras, mas ele tem autonomia o suficiente para ele poder pegar um livro e ler sozinho. Por quê? Porque isso que é o processo de você ensinar alguém, certo? Bom, aí nós temos ali, né? Quando o aprendiz é estimulado a aprender, ele entende que o processo de conhecimento também deve ser construído por si mesmo, tornando o aprendizado muito mais significativo e completo, diferentemente daquilo que ocorre unicamente pela transmissão de conteúdos. Então é isso que eu tenho que entender, que quando eu estiver fazendo o trabalho, né, quando eu estiver trabalhando com o meu ensino, né, eu preciso fazer isso, eu preciso ensinar o aluno a aprender, certo? Então, criar desafios para ele, né? Logicamente em cima daquilo que você está ensinando, certo? Então faça ele fazer uma coisa 2, 3, 4, 20 vezes até você entender o que ele aprendeu, tá? Então o processo do ensino, ele não pode, como a gente falava antigamente, né? Ele era um processo vertical, tá? Era sempre do professor para o aluno. Esse processo hoje não funciona mais assim, tá? Logicamente o professor está ali e é muito importante também entender uma coisa, tá? Tem algumas pessoas que falam que o professor ele é um ajudador do aluno. Não é isso, tá? O professor ele continua tendo o papel de protagonista da sala de aula, mas ele também tem que entender que o aluno tem que se esforçar para aprender alguma coisa, tá? Mas essa coisa de ser o ajudador, que é muito comum se ouvir isso, fica meio parecendo que a função do professor ela não existe, tá? Seria como assim, eu vou dar lá uma tarefa para ele fazer e eu vou ficar só olhando. E eu vou tirar a dúvida dele quando surgir. E na verdade, se o aluno ele não tem uma base sólida para poder criar questões, como que ele vai tirar dúvidas do professor? Então é por isso que o professor tem que ter essa noção. Ele tem que dar sempre base de sustentação para o aluno, para que o aluno possa fazer alguma coisa e aí sim o aluno formular perguntas a partir do conhecimento que você deu para ele. Tá acabando, gente. Agora nós temos aqui, tá? Tem duas charges mostrando pra gente como é que funciona o aprendizado. Então, ó, quando você tenta aprender tudo no mesmo dia, tá? Não vai dar certo. E quando você aprende um pouco por dia, certo? Então veja, qual que é o principal problema de quando eu estou aprendendo? O principal problema de quando eu estou aprendendo é que eu quero pegar tudo de uma vez, tá? Então aqui lá eu tenho que aprender a mexer com o Power BI. Aí eu fico 5, 6, 7 horas estudando aquilo. Você não vai aprender nada. Por quê? Porque você está muito preso no conteúdo. E o cérebro, por mais que você seja a pessoa mais genial do mundo, ela não funciona assim. Você tem que dar espaço para ele poder respirar. Então você vai lá, hoje eu quero aprender como que eu crio um gráfico de barras no Power BI. Você viu isso? Entendeu isso? Parou, beleza, tá? Então esse é o grande problema, né? E outra que é aqui, ó. Quando você é obrigado a aprender e quando você quer aprender.
Então veja, nota que se o aluno ele está vindo na sua aula porque ele é obrigado a aprender, ele não vai aprender nada, certo? Então o aluno ele tem que vir para a aula porque aquela aula é legal. Ele entendeu que aquele conceito para ele, né, é importante. Então é por isso que o aluno tem que querer aprender, certo? Bom, gente, então nós vamos dar uma parada por hoje. Eu acredito que isso aqui acho que ficou bem elucidativo sobre o conceito de aprender. E na próxima aula a gente vai falar então sobre o conceito de didática propriamente dito, certo? Obrigado e até sexta-feira que vem. Você gravou, Fernando? Gravei.